Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. E vamos falar sério hoje? Hoje eu acho que vai ser meio polêmico, né? A gente está vivendo numa época que aquilo que é místico, que tem algum tipo de mistério, que é diferente. O ser humano sempre se interessa por isso, né? E agora parece que ainda mais. Há uma sede de algo diferente, né? Que muitas vezes a gente determina para Deus como é que a gente quer a resposta de algumas orações que a gente faz, não é? Ah, Senhor, se não for, eu vou lá, eu vou atrás daquela pessoa, porque aquela pessoa é que vai pôr a mão na minha cabeça e vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ah, eu vou naquele lugar, porque ali é um poder, né? Nossa, eles falam alto, eles têm assim um jeito assim de se expressar que eu sinto uma coisa diferente em mim. E, queridas, o nosso Deus, ele é maravilhoso e multi. O nosso Deus se apresenta de múltiplas formas. A palavra de Deus não nos diz lá em Paulo e Silas sobre o terremoto e tantas outras manifestações que o Senhor já se revelou. A palavra de Deus nos diz isso. Mas o que nós precisamos entender é que existem várias formas dele se apresentar. E agradam a uns e a outros não. Ou as pessoas, nós somos diferentes. Então, tem um tipo para cada um, porque o nosso Deus, ele é assim. Então, existem as comunidades mais barulhentas, existem aquelas que não cantam mais o hino do cantor, da harpa, não é verdade? E tá tudo bem. E existem outras que cantam. Isso não quer dizer que é ultrapassada, que é arcaica, que é muito antiga. Nada disso. São as diferenças. Existem igrejas que tocam com o órgão, outras têm a guitarra, a bateria, outras têm uma manifestação do Espírito Santo que é com barulho, e outras são silenciosas. E isso não quer dizer que o poder do Espírito Santo não está sendo manifestado ali. Nós precisamos respeitar e aceitar as diferenças. Mas nós, que somos aqui um grupo de mulheres sábias e belas aos olhos de Deus, nós precisamos buscar discernimento, porque a palavra de Deus também nos diz sobre os falsos profetas, que o joio está entre o trigo, que os bodes estão entre as ovelhas. Então há aqueles no nosso meio que realmente não pertencem ao Senhor, mas estão ali, cumprindo o trabalho deles, que é nos confundir. E que essas pessoas não sejam nós. Em nome de Jesus. Então, vamos tomar cuidado? Vamos buscar ao Senhor no secreto, porque é no secreto que Ele se revela a nós e com isso nós não seremos confundidas. Porque quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós dobramos o nosso joelho, oramos, falamos com o Senhor e lemos a Sua palavra, não tem como sermos enganadas, porque nós conhecemos a voz do nosso Deus. Eu já dei esse exemplo aqui. Se eu estiver num lugar, um monte de crianças, mas eu falar, filho, eu tenho certeza que meu filho, opa, é minha mãe que me chamou. E vice-versa. Se ele falar mãe em algum canto, eu falo, opa, é o meu filho. Por quê que nós reconhecemos a voz um do outro? Pela convivência. Nós conversamos todos os dias. Ele sabe o meu tom de voz, eu sei o dele. Eu sei quando tá tudo bem, eu sei quando tem algum problema. E a mesma coisa comigo. Ele sabe quando eu tô irritada, quando eu tô nervosa com alguma coisa, pelo tom de voz. Mas como que a gente sabe? Porque nós nos relacionamos. É assim que nós temos que ser como nosso Senhor. Ele quer nos revelar, ele quer se revelar para nós no nosso secreto. A gente não precisa ir. Não porque tem que ser com o irmão fulano, não porque tem que pôr a mão na minha cabeça, não porque o fulano tem que falar, não porque o fulano tem que ter visão, não porque alguém tem que fazer isso, não porque, porque se não tiver tal coisa não vai ser, porque... Que é isso que nós estamos fazendo? Prestemos atenção, que o nosso Deus, ele fala no silêncio também. O Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo é a presença do nosso Deus. Que estejamos atentas a isso. Olha só, eu vou deixar alguns versículos aqui para vocês hoje. E se você não concorda comigo, querida, fique tranquila. Pode sair desse vídeo. É sinal que essa palavra não é para você. Fique na paz. Agora, se é para você, presta atenção. Porque não foi à toa
que o Senhor colocou isso no meu coração. Essa mensagem é para mim e para você também. Então vamos lá? 1 Reis 19, versículos 11 a 13. Olha só. Tá falando sobre Elias, que se esconde na caverna. E aí o Senhor vai falar com ele. O Senhor disse assim, ó, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Olha, lembra de Paulo e Silas? O Senhor se revela também no terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? O Senhor falou com Elias, olha isso, através de um suave sussurro. E muitas vezes nós queremos barulho, agitação, né? Falação. Por quê? Porque isso agita a nossa emoção. E nós acabamos nos animando, né? Ficamos todas ali ativadas, nossa! E é só uma emoção. Aquilo acabou. Quando tudo silencia, você volta do mesmo jeito. Quando o Espírito Santo de Deus age em nós, fala conosco, é algo que nos transforma, não traz confusão. Nosso Deus não mente, Ele não nos engana. Que nós tenhamos discernimento em nome de Jesus. O Senhor quer falar com você, mas é com você, no secreto. Cuidado com o que você tem buscado. É isso que Ele está dizendo para você hoje. Tome cuidado com os enganos. Às vezes é um lugar que te chama atenção e você se sente ali mais compenetrada, mais espiritual. Mas não é o ambiente, é você. Como que você está indo para esse lugar? Como está o seu coração? Qual é a sua disposição? Olhe para você. Como estão aí as suas emoções? Como que você está agindo em meio aos ambientes que você tem entrado? Mateus 6,6. Vamos lá, gente? Hoje é dia, né? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim. Você já conhece, que eu já falei aqui. Inclusive, se você não tá no nosso grupo Mães no Secreto, entra lá, gente. Toda segunda-feira tem uma oração. É um grupo que nós temos para nós orarmos pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, toda segunda-feira tem uma oração nova lá pra gente fazer durante a semana. Mateus 6,6. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto. Então, cada um. Não precisa reunir. Cada um vá para o seu quarto. Aqui, especificamente, tá? É claro que a reunião de oração, a intercessão, tudo é válido. Cada um vá para o seu quarto. Feche a porta. Ou seja, é você e o Senhor. Mais ninguém. Feche a porta. Esquece o que está lá fora. Esquece o mundo agora. É você com Ele. E ore a seu Pai em segredo. Então, seu Pai que observa, ou seja, ele já está ali te observando, que observa em segredo, os recompensará. É com você que ele quer falar. Você quer saber qual é o seu propósito, o que você precisa fazer? É através da palavra dele que isso vai se revelar. A resposta do que você precisa está aqui. Busque ao Senhor. Tenha uma vida de santidade ao Senhor, porque você é uma testemunha dele aqui na terra. Não porque você tem medo de ir para o inferno, que você não faz futrica, não faz mentira, ou não rouba alguma coisa, ou sei lá mais o quê. Não, é porque você ama ao Senhor. E você sabe que através do seu testemunho, da sua vida, outras pessoas serão alcançadas. Mateus 6,6. Então você já sabe. O Espírito Santo quer se revelar a você, mas é a você. Não precisa sair por aí buscando respostas. Não. Ele fala diretamente com você. E que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Eu aprendi uma frase mais ou menos assim. O céu que eu carrego, a paz que eu carrego, não me permite que eu deixe um pedaço do inferno
ou um pedaço do mal na vida de alguém. Nós estamos aqui. Nós somos portadoras de boas notícias, mulheres sábias. Então, o que nós devemos pedir ao Senhor? Para que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém. E que nós tenhamos discernimento. Para que nós não sejamos confundidas. Ou por um terremoto, palavras bonitas, ou outras coisas que podem acontecer para nos envolver e na emoção nós acharmos que está tudo certo. E na verdade não está. Olha só o que diz Salmo 139, versículos 23 e 24. Ore esses versículos. Ore. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Outra tradução diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é o coração? É a fonte das nossas emoções. É aqui que está tudo guardado. Tanto que é feio, que é impuro ou que é ruim. Porque nós somos assim. Foi a graça de Deus que nos alcançou. E a misericórdia dele que tem nos sustentado. Não somos nós não merecemos não. Mas quem somos nós? É a graça dele. Então, sonda-me, ó Deus, examina-me, Senhor. Prova-me, olha isso. E vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Na outra versão diz, vê se há em mim algum caminho mau. Olha, Senhor, me mostra. Eu quero saber, eu quero ver, me purifica, me limpa. Eu quero ser bênção. Eu sou a mulher sábia que edifica a minha casa. Eu sou bênção no meu lar. Olha o que diz, e conduze-me pelo caminho eterno. Queridas, eu estou falando essa palavra com temor. Mas eu não quero ser cobrada disso. Pelo Senhor. Que sejamos mulheres sábias. Que buscam ao Senhor de verdade. Não em barulhos. Não em alguns lugares aí que causam algumas emoções. Que nós tenhamos cuidado. E que possamos pedir discernimento ao Senhor. Ore. Busque ao Senhor. Fale. Divida as suas aflições com mulheres de oração, de verdade. Existem mulheres aí que não falam alto, não colocam a mão sobre a sua cabeça, não fazem outras coisas, mas que são mulheres usadas pelo Senhor. E que com uma palavra de conhecimento, muitas vezes vem a resposta daquilo que você está buscando. Tome cuidado com os barulhos, com os terremotos, o fogo. Peça discernimento ao Senhor. Não que Ele não fale dessa forma. O nosso Deus fala da forma que Ele quer. Não nós. E quando é Ele que fala, nós sabemos. Ó, meu Pai está falando comigo. Esse é o meu Pai. Deus abençoe você. Guarde o seu coração. Peça para o Senhor te examinar. Que você seja uma mulher abençoadora. E a todos aqueles que estão à sua volta, sejam também abençoados. Peça discernimento ao Senhor. Porque é entre nós que estão essas coisas. Então, cuide para que não caia. Se tu uma bênção em nome de Jesus. E busque o discernimento dele para você, para sua família. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está levantando uma geração de jovens que buscam a Ele com sinceridade. E Satanás sabe disso e tem se levantado. Por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. Consagrá-los ao Senhor, para que eles não sejam confundidos. Porque a palavra de Deus nos diz que até os santos serão confundidos com os falsos profetas. Tenhamos cuidado com isso, queridas. Muito cuidado. Que o Espírito Santo de Deus te dê o discernimento dessa palavra e vá trazendo ao seu coração, para que você possa ser a mulher sábia que edifica a sua casa e não seja confundida, nem você e nem a sua família. Deus abençoe você. Fique na paz.